Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje é sobre o profeta Jonas e a grande baleia. Deus pediu para que Jonas fosse pregar para a cidade de Nínive. Pois bem, Jonas se levantou, comprou a passagem, mas Jonas comprou para outra cidade por nome de Tarsis. Ele não comprou para a cidade de Nínive. E Jonas entrou dentro do barco, foi lá embaixo no porão e ali ele dormiu. E o barco foi. Chegou no meio do mar, começou uma tempestade. E esse barco vai para cá e vai para lá e quase se afunda. E os marinheiros ficaram todos desesperados. E nós vamos morrer, Senhor, salva nós. Eles começaram a clamar os deuses que eles tinham. E salva nós não queremos morrer, o que está acontecendo? E eles começaram a pegar as cargas pesadas, as malas, tudo que era para jogar no mar, para que pudesse o barco ficar tranquilo. Mas nada adiantou. Aí eles foram lá embaixo e chamaram Jonas. Você está dormindo aí e nós estamos quase morrendo? Clama o seu Deus, quem sabe nós vamos nos salvar. E Jonas saiu do porão e foi para cima ali no barco e falou com eles. Tudo isso está acontecendo é por minha causa. Jonas percebeu que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Ele tinha que obedecer a Deus. E aí aqueles homens começaram a lançar sortes e a sorte deu sobre Jonas. E aí eles tinham que jogar Jonas no mar. Jonas falou, pode me jogar no mar que tudo isso vai se resolver. Os homens ainda meio com medo, não querendo jogar Jonas no mar, clamaram até pela vida de Jonas, mas eles jogaram Jonas no mar. E quando eles fizeram isso, a tempestade acalmou. Mas Deus providenciou uma grande baleia para que pudesse engolir Jonas e Jonas fosse ali guardado. Jonas ficou, sabe quantos dias dentro da barriga do peixe? 3 dias e 3 noites. E durante esses 3 dias e 3 noites, Jonas começou a clamar a Deus, a orar a Deus, a buscar a Deus. Ele se arrependeu porque ele não obedeceu a Deus. E ele falou, Senhor, eu vou. E ele começou a clamar grandemente ao Senhor. Mas ele ficou ali 3 dias e 3 noites, naquele escuro, de dentro do peixe, passando medo. E aí, se findou os 3 dias e as 3 noites, Deus fez com que a baleia fosse em terra seca e jogasse Jonas para fora. Jonas agora estava em terra seca, firme. E aí sim, ele obedeceu. E ele foi pregar em Nínive. E quando ele pregou ali em Nínive, que ele diz que a cidade ia ser destruída se o povo não se arrependesse. Sabe por quê? Porque Nínive era muito mal. Era uma cidade sangrenta. Era uma cidade que torturava as outras cidades, as pessoas. E esse povo de Nínive, eles torturou a família de Jonas, a cidade onde Jonas morava, e Jonas não gostava do povo de Nínive. Jonas não queria que aquele povo se salvasse, porque ele sabia que aquele povo era muito mau. Mas Deus é um Deus de misericórdia. E Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso e que Deus ia salvar aquele povo. E é por isso que Jonas fugiu. É por isso que Jonas não queria ir lá pregar para Nínive. Mas o Senhor
não tem prazer na morte dos ímpios. O Senhor quer salvar a todos. E então o povo da cidade de Nínive creu na palavra e ficaram com medo da cidade ser destruída. E aí eles se arrependeram de todo o mal que eles tinham feito para as pessoas. E até o rei se arrependeu. O rei fez um decreto que era para todo mundo fazer um jejum e até os animais fazer um jejum, para que a cidade fosse salva, não fosse destruída. Então eles se arrependeram de todas as maldades, de todos os pecados, e eles foram salvos. E agora Jonas? Jonas não gostou. Jonas quis a morte. Jonas quis morrer. Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. E aí, como que Deus é um Deus maravilhoso, que nos ama, como que Deus quer salvar todos, Deus falou: Jonas, como que eu não vou salvar, Jonas? O povo não tem entendimento, eles não sabem discernir a mão esquerda da direita, ou a mão direita da mão esquerda, né? Eles não sabem saber qual é a diferença. E aí Jonas ainda ali irritado, aí ele estava no sol quente e muito irritado e queria morrer, e aí ele quase se desmaiando, o Senhor fez com que crescesse uma bororeira para Jonas, e aí fez aquela sombra muito gostosa e ele ficou ali. Só que no outro dia o Senhor fez com que aquela bororeira se secasse, mandou um verme, uma lagarta para secar aquela bororeira. E Jonas ficou irritado novamente. E aí onde Deus falou para Jonas: Jonas, você ficou tão indignado, tão bravo porque a bororeira se secou. Por que eu não iria salvar o povo, os ninivitas, que não tem entendimento? E aí, o que diz essa história, nos ensinando essa história? Que nós devemos pregar, né, o amor de Cristo, ter misericórdia, mesmo que seja um bandido, mesmo que seja pessoas que matou. O Senhor nos deixou aqui para levar a palavra, para que essas pessoas se arrependam, para que essas pessoas voltem para Deus. Essa é a nossa missão, de nós pregarmos o evangelho, né? Não sermos que nem Jonas, guardou as mágoas no coração, estava com ódio do povo. E muitas vezes, em partes, né? Talvez nós faríamos isso, porque nós também estaríamos com ódio no coração. Só que Deus não quer que nós tenhamos ódio no coração. A Bíblia diz que nós podemos ter ira, mas que a ira, no momento que nós estamos com ira, com raiva de alguém, não pode deixar que o sol se ponha, a gente tem que resolver. Só que ódio nós não podemos ter de ninguém. Nós devemos desejar sempre o bem. Nós devemos estar pedindo para Deus ter misericórdia daquelas pessoas que fazem maldade, para que aquelas pessoas possam compreender a palavra do Senhor. Só que para tudo isso precisa de mim e de você para pregar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas que não têm entendimento. Aqui está a grande baleia e aqui está Jonas orando. Precisou tudo isso para que Jonas pudesse pregar a palavra. Agora, para nós, crianças, vocês, já sabendo dessa história, vocês podem pregar para o seu coleguinha da escola, você pode dizer para o coleguinha da escola, para o seu amiguinho, que Jesus ama, que Jesus perdoa e que nós não devemos ter o nosso coraçãozinho preto, nosso coraçãozinho tem que estar um coraçãozinho vermelhinho, um coraçãozinho branquinho, limpinho, sem maldade, não é mesmo? Então, nós aprendemos que o Senhor é um Deus de misericórdia
e que nós devemos levar a palavra de Deus para aqueles nossos coleguinhas que não conhecem a palavra de Deus. E é por isso que muitas vezes muitos têm errado, muitos têm feito coisas erradas. Por causa de quê? Porque muitas vezes eu e você não levamos a verdade da palavra de Deus. Nós devemos levar a Bíblia, a palavra de Deus, a bússola que dirige a nossa vida. Amém? Um beijo para vocês, galerinha. Eu amo vocês.